Olá pessoal, mais uma vez bem-vindo para mais um vídeo de aprendizado e reflexão, ok? Para quem não me conhece, eu sou a Cristina Paulina, coaching e empoderamento feminino no âmbito da inteligência emocional, terapeuta de adolescentes e mulheres vítimas de maus tratos, abusos e exploração sexual. Bem-vindo para mais um acompanhamento de um vídeo, vamos embora. O objetivo deste canal é denominado como Cristina Paulina Transformando Mentalidades. Eu sei que nos vídeos anteriores fui sempre trocando o nome do canal, porque todos os dias vou refletindo, encontrando uma denominação que vai de acordo ao meu objetivo, aquilo que eu quero, por que eu gravo esses vídeos, por que eu publico esses vídeos. Então eu sempre procurei um nome que vai de acordo ao meu objetivo. Até aqui encontrei um nome que é Transformando Mentalidade, porque o meu objetivo realmente é ajudar as pessoas a transformar a sua mente, a forma de pensar, a forma de agir e a sua conduta, ok? Ajudar homens e mulheres a desenvolver uma profunda reflexão relativamente ao muito mal que afeta as nossas vidas e a vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor também, ok? Para que assim possamos ter uma vida plena de alegria. Não quer dizer que não teremos dificuldades, não teremos tropeços, mas termos uma vida plena de alegria na graça de Deus, ok? O tema de hoje são as consequências do abuso e exploração sexual na infância, na adolescência e na vida adulta. Por que temos que refletir sobre isso? Temos que refletir sobre as consequências, porque sabe-se que muitos traumas causados na infância, na adolescência, repercutem na vida adulta, ok? Principalmente os traumas relacionados aos maus tratos, ao abuso sexual e à exploração sexual. Por que eu digo maus tratos? Porque há crianças que sofrem maus tratos verbais, físicas, financeiras, paternais e maternais, mas que não chegam ao ponto de viver abuso nem exploração sexual. Mas ainda assim, o facto dessa criança ter sido vítima do abuso, de maus tratos, repercute na sua vida adulta, ok? Vamos embora. Temos que refletir, sim, temos que ter uma mudança de consciência. Vamos vencer as nossas crenças limitantes, porque às vezes fruto desses maus tratos são as crenças limitantes que fomos aprendendo desde a nossa infância. Uma vez que vencemos essas crenças limitantes que têm causado muito mal nas nossas vidas, conseguimos vencer as nossas limitações e os nossos desafios. É um processo rápido? Não. É um processo contínuo, dia após dia. Se a pessoa estiver disposta a dizer, eu quero vencer as minhas crenças, eu quero vencer os meus desafios, quero vencer as minhas limitações, é uma questão de decisão. E você tomando essas decisões, você vai vencer tudo que tem limitado o teu desenvolvimento, os teus êxitos, no ponto de vista pessoal, não é? Econômica, profissional e acadêmica. E familiar também. Portanto, é uma questão de decisão. Porque eu acredito que ninguém gosta de viver mal. Eu acredito que ninguém, se alguém perguntasse, você gosta de viver mal? Vai dizer que não, mas vivo mal porque é o que tenho, é o que me aparece. Percebes? Mas a ciência alega que nós podemos vencer esses desafios e este mal. Vamos ao nosso tema? Ok.
Quais são as consequências de abuso e exploração sexual? A princípio, vamos no princípio de que o abuso e exploração sexual é um problema de saúde pública. Ele é um problema de saúde pública porque, apesar de que algumas sociedades, alguns países, o Ministério da Saúde não desenvolve, digamos, um protocolo eficaz e efetivo para o atendimento e primeiro para o diagnóstico, atendimento e acompanhamento das crianças e mulheres vítimas do abuso sexual. E se este protocolo está plasmado, não se coloca em prática. Mas é verdade que o problema de abuso e exploração sexual é um problema de saúde pública. Por que de saúde pública? Porque ele traz consigo várias consequências. E consequências ao curto, médio e ao longo prazo. Por isso é importante que os órgãos sanitários tenham isso em conta, ok? Nós sabemos cada agressão sexual é significativa na vida do indivíduo. Historicamente, a violência sexual sempre teve uma componente sociocultural. Sempre teve uma componente sociocultural. Por isso é que alguns comportamentos sexuais em algumas culturas, algumas realidades, é tida como normal. A sociedade aceita, a população aceita, as famílias aceitam como um ato normal. Alto aí, mas não quer dizer que ele não traz consigo consequência na vida daquele indivíduo. Nós às vezes nos preocupamos por que a sociedade está a desenvolver ou apresentar estas anomalias. Às vezes, muito longe da população, que esta sociedade está a apresentar essas anomalias como consequência daquele aspecto sociocultural que nós achamos normal, tá bom? Por isso é que historicamente os abusos sexuais sempre tiveram uma história sociocultural normal, tá bom? Mas não quer dizer que não provoca consequências. Só que estas consequências não são percebidas. Percebem? Essas consequências não são percebidas. Nós sabemos que a infância é um período em que o indivíduo está em pleno desenvolvimento físico, cognitivo e emocional. Físico, cognitivo, emocional e social. Onde os seus cuidadores ou os adultos são os responsáveis pela formação desses aspectos. São os responsáveis para que a formação física, emocional, psicológica, social desta criança tenha este ou aquele fim, tá bom? Tenha este ou aquela tipologia. E é ali, nesse contexto, onde a criança já começa a ser transformada para um futuro adulto patológico, tá bom? Quando nós estamos a falar das consequências do abuso e maus-trato, de abuso e exploração sexual, temos que ter em conta várias componentes. Primeiro, temos que ter em conta a tipologia de consequências. Nessa tipologia, vamos ver que as consequências de abuso e exploração sexual temos consequências físicas, psicológicas, sexuais, sociais e neurobiológicas. Ok? São 5. E neurobiológicas. Temos que ter em conta isso. Depois da tipologia, vou repetir. Consequências físicas, psicológicas, sexuais, sociais e neurobiológicas. Ok.
Depois de conhecermos a tipologia, vamos ter em conta que dentro dessas consequências, independentemente da tipologia ou independentemente da tipologia, temos consequência a curto, aquela manifestação que a criança apresenta logo de imediato. Temos a médio, que ela pode pode manifestar daqui mais um tempinho, e temos consequências ao longo prazo, tá bom? É possível uma criança abusada que no momento do abuso não apresentar nenhuma manifestação, independentemente do abuso, ele pode não manifestar nada forte naquele momento e vir a manifestar na fase adulta, ou no médio ou longo prazo. O outro aspecto em ter em conta na avaliação da consequência do abuso e exploração sexual é a idade, tá bom? A idade. Temos a idade, há crianças que já vêm a sofrer abuso sexual enquanto bebês. Tem crianças que sofreram abuso na idade pré-escolar, na adolescência ou na fase adulta. Isto quer dizer, a dimensão das consequências também varia de idade para a idade, segundo a literatura, segundo as investigações, ok? Por exemplo, uma criança de meses a ser abusada sexualmente não tem noção do que está acontecendo, ok? Se não houver uma agressão, essa criança não sente dor, não percebe a norma, não percebe o que está a acontecer. Logo, não pode manifestar, por exemplo, o sentimento de culpa, ok? Muitas crianças na idade pré-escolar ou aquela idade entre 2, 3 anos, também pode não manifestar sentimento de culpa, a não ser que venha um adulto dizer isto aconteceu porque a culpa é sua. Mas já numa adolescente e uma mulher adulta pode manifestar sentimento de culpa como consequência disso, tá bom? Então temos que ter em conta a idade. Houve um vídeo que rolava nas redes sociais de um pai que abusava sexualmente a sua filha, que tinha apenas 8 meses. Mas isso era em carícias, em fazer com que a criança praticasse sexo oral com ele. Não é? A criança de 8 meses, 6, 7, 8 meses, ela não tem noção de que isto que eu estou a fazer, este é o órgão genital do meu pai. Parecia um brinquedo para ele, ok? Então, a esta criança não vamos encontrar sequelas imediatas. E se a violência terminar por ali, supostamente que esta criança não venha a manifestar consequências nem na vida adulta. Possivelmente que não. E também temos que ter em conta, na avaliação das consequências, o tipo de abuso. Ou seja, a força. Se for uma agressão sexual, as consequências são muito mais imediatas que um abuso. Eu, no vídeo passado, eu já expliquei qual é a diferença entre um abuso e uma agressão sexual e uma exploração sexual. Se não houve agressão, há probabilidade que não haja uma manifestação imediata, ok? Então, ao fazer uma avaliação das consequências, temos que ter esses pormenores em conta. Yeah? Temos que ter sempre este pormenor em conta. O outro pormenor que temos que ter em conta, é a duração e a frequência.
ok? Uma criança, por exemplo, que foi abusada uma única vez, tem menor probabilidade de desenvolver certas consequências, determinadas consequências ao médio e ao longo prazo. Pode ter apenas uma consequência imediata. Por isso é que isso, quando acontece, temos que procurar logo, imediatamente, profissionais para trabalhar com esta criança e evitar com que esta venha desenvolver consequências ao médio e a longo prazo, tá bom? E também temos que ter em conta a frequência. É isso que eu disse. A frequência e o tempo. Uma criança que foi vivendo um abuso ao longo prazo, acredita-se que, segundo as literaturas, que até porque os estudos já realizados afirmam que estas crianças têm mais consequências em muitos aspectos da sua vida, comparado àquelas crianças que tiveram um episódio ou 2 episódios de abuso sexual com menos frequência. Ok? A outra consequência também, segundo as literaturas, outro aspecto também a ter em conta, segundo a literatura, é a tipologia, é a relação que esta criança tenha com o agressor. Alguns estudos alegam que as consequências são maiores quando o agressor é um parente do primeiro grau. O pai, irmão, mas outros estudos, em função da pesquisa empírica que se foi feito, encontraram que as crianças ou os adolescentes que apresentavam mais consequências de abuso, por abuso sexual, foram aqueles que foram abusadas por pessoas que não são famílias, por exemplo, como vizinho, pessoas conhecidas, mas que não são famílias. Um outro estudo que foi feito com as mulheres adultas, a estas encontraram um índice maior de consequências pelas mulheres que foram abusadas pelos próprios pais, porque o questionamento da dor deles derivava no sentido de que eles alegavam que os pais deveriam ser os seus protetores e perguntavam-se o porquê que, ao invés dele ser meu protetor, mas foi a pessoa que destruiu a minha vida. Então a dor era maior. Tanto que as outras alegam que se o abuso fosse contra uma pessoa que não fosse do contexto familiar, se calhar não sofreria tanto como sofreu, porque ele tinha o pai, tinha irmão como seu herói, tinha o pai como irmão, como o seu protetor. E com esta pessoa que eles perderam a proteção. Então, há variedades de estudos que cada um, em função da pesquisa que fez, em função do local que fez a pesquisa, foram tendo resultados diferentes. Mas, ainda assim, os estudos todos são unânimes de que todo tipo de violência sofridos na infância ou na adolescência tem uma repercussão na vida adulta, e tem outras também que não sofreram nesta fase etária, mas foram sofrendo mesmo na vida adulta. Não quer dizer que não teve repercussão negativa nas suas vidas, ok? Pronto, lá vamos nós. Relativamente a idade pré-escolar, não é? A idade pré-escolar, vamos encontrar que quais são as consequências que sofrem essas crianças na idade pré-escolar. Eu vou falar primeiro de uma forma resumida, de uma forma, não digo resumida, mas global, das consequências, da tipologia de consequência que que todos possivelmente sofrem, e depois eu vou especificar em termos de fases, ok? No ponto de vista geral, quais são as consequências físicas que as crianças e adolescentes
e os adultos manifestam traumatismo cranianos. Muitas crianças manifestam traumatismo craniano, que são as consequências físicas. Apresentam queimaduras, apresentam infertilidade como consequência da obstrução dos órgãos reprodutores femininos, nesse caso a maior parte deles são femininos. Eu vou dar um exemplo. Enquanto na minha vida profissional eu tive a péssima experiência de acompanhar uma criança, isso foi num dos hospitais, nos maiores hospitais de Angola, em que foi abusada uma criança de 4 ou 5 anos, se não me engano, e que esta criança, como consequência imediata, foi a obstrução dos órgãos reprodutores. Porque o estupro por uma pessoa desconhecida, não se identificou, não se encontrou a pessoa que o fez, por uma pessoa desconhecida, foi tão agressivo, foi tão forte que obstruiu o colo uterino e a hemorragia foi tão grande que se não retirassem o colo, aquela criança poderia morrer. Então, a solução foi retirar o colo, retirar o útero em si, os órgãos anexos responsáveis pela reprodução, para fazer com que aquela criança pudesse viver e não morrer de hemorragia. Então, só para vocês verem o quanto é grave as violações às crianças. Esta criança é uma criança que cresceu, acredito eu, agora já deve estar bem um bocadinho maior. Já não me lembro se ele foi retirado também as trompas ou não, já que as trompas estão interligadas com o útero, mas o útero sim. Então, é uma criança que está condenada, é uma futura mulher que está condenada a não ter filhos, ok? A não ter filhos por ter sofrido abuso sexual na infância. Foi uma dor. Fomos nós, eu e a minha colega, que deram-nos como psicólogos naquela instituição, deram-nos a responsabilidade de transmitir aos pais o procedimento médico que foi realizado. Foi uma dor por parte dos pais. Lembro-me que o pai chorou amargamente, saber que a sua filha, apesar de estar viva, estava feliz, estava contente porque a filha estava viva, mas nunca terá filhos, ok? Portanto, é importante nós termos sempre esse cuidado. Termos sempre este cuidado, porque existem muitas mulheres nos relacionamentos que estão com dificuldade de terem filhos. Não digo todos, por isso que eu disse algumas mulheres, com dificuldade de terem filhos, porque não têm os órgãos reprodutores femininos, por consequência de um abuso. E estão ali a fazer tratamento, a sofrerem discriminação por parte do marido, por parte da família, da própria família, por parte da família do marido, por parte da vizinhança. Mas ninguém sabe da história. Às vezes, não digo ninguém, mas ninguém de fora. Às vezes a família sabe também do que aconteceu no passado com esta mulher, mas não dizem nada. Para poupar, segundo eles, é a forma que encontram de poupar-lhe de um sofrimento maior, não é? Mas se calhar o melhor seria mesmo falar com esta mulher, para que ele não passe a vida e buscando aquilo que ela nunca mais poderá ter, um filho biológico, de forma natural, sabe? Então, é importante que nós conversamos com as nossas famílias para poder evitar o pior. Outros problemas que essas pessoas apresentam são hematomas visíveis e invisíveis, tá bom? Invisíveis são aqueles hematomas internos que a criança simplesmente vai perceber que ao palpar a criança, ela apresenta um pouquinho de retraimento facial ou grito, alegando que está
com dores nesta região do corpo. Razão pela qual que um protocolo bem eficiente nos hospitais, principalmente nas pediatrias, e colocado em prática, se conseguiria muito, ou se consegue muito, porque muitos países, muitos hospitais têm esses protocolos. E esses protocolos ajudam na identificação imediata de um abuso sexual a uma criança ou um adolescente. Okay? As infecções sexualmente transmissíveis. Tem crianças que você pode encontrar uma criança pequena, uma adolescente com sífilis ou com qualquer doença transmissível sexualmente. Também essas crianças podem apresentar hemorroide, principalmente no caso dos rapazes, que muitas das vezes o abuso chega a ponto a penetração anal. E as meninas também. Também tem outras meninas que também sofrem essas penetrações anais que acabam desenvolvendo uma fissura, tá bom? Estrangulamento dos órgãos genitais. É importante sabermos isso. Além desta menina que eu contei, também tive uma paciente, uma menina em que foi estrangulada pelo próprio irmão. É importante, conforme eu disse no áudio passado, as crianças sempre falam. Eu até que eu já expliquei isso no vídeo passado. As crianças sempre falam. Se não abre a boca para falar, ele fala com comportamento. E no caso dessa menina, ela falava com a mãe, mas a mãe não lhe dava ouvido, a mãe não dava importância naquilo, até que o irmão, um dos irmãos encontrou e a situação veio à tona. Mas, infelizmente, as consequências que aquele estrangulamento causou nesta menina foram tão graves, que desenvolveu infecções muito graves, que afetou o colo uterino, que afetou o interior do útero, que esta criança até expulsava pus. Consequências, probabilidade desta menina não ter filhos é maior. Portanto, é necessário que, repito, haja protocolos de atendimento aos adolescentes e crianças nos hospitais para o diagnóstico imediato de vários casos e assim podermos prevenir males piores, não é? Como se diz. A outra consequência é as consequências psicológicas. As consequências psicológicas, essas aparecem em todo tipo de violência. Quando há uma violência física, há consequências psicológicas. Quando há uma violência sexual, há consequências psicológicas. Quando há uma violência social, há consequências psicológicas. Então, esse é o mais que aparece em todas as vertentes. Primeira coisa que vamos encontrar, uma das coisas que vamos encontrar é o estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático muitas das vezes é uma consequência a médio, não é? A médio e a longo prazo, dependentemente da tipologia, porque se a criança sofreu muita agressão física, a sintomatologia do estresse pós-traumático é imediato, ok? Mas segundo o critério de avaliação dos transtornos, ele geralmente ao médio prazo. As crianças apresentam medo escuro. O medo, também já falei no vídeo passado, medo ao seu agressor. Pesadelos, que podem não ser ao curto prazo, mas pode ser ao médio prazo. Geralmente, esses sintomas de pesadelos aparecem mais na infância, onde a criança tem medo de dormir sozinha, tem medo da escuridão, e as literaturas também afirmam que esta sintomatologia de pesadelo é muito mais presente nas crianças que sofrem abuso sexual intrafamiliar. Quer dizer, muitas das vezes, como o seu agressor aparece muito na calada da noite, ele tem medo de dormir, porque ele sabe que cada vez que dormir, o agressor vai aparecer. Então, temos que ter sempre em conta disso
quando os nossos filhos não querem dormir sozinhos. Temos que investigar bem, ok? Comportamentos agressivos. A criança tem como consequência comportamentos agressivos. A delinquência é um problema também patente como consequência do abuso sexual. Nós estamos muito preocupados porque a delinquência está a desenvolver cada vez mais no nosso país, na sociedade. Hoje em dia tem delinquente em todos os cantos. O que muita gente esquece são as consequências do abuso que antes a delinquência era mais visível e aceita, se calhar visível no gênero masculino. Mas hoje em dia temos muitas mulheres, jovens, adolescentes no mundo da delinquência. A maior parte delas, não estou a dizer que todas que estão no mundo da delinquência foram vítimas de abuso sexual. Não. Mas, segundo as literaturas, segundo muitos estudos feitos, ao pesquisar, muita gente que desenvolveram-se no mundo da delinquência foram vítimas do abuso sexual, ok? Como eles chegam nesse mundo da delinquência? Porque muitas crianças, principalmente adolescentes, abusadas sexualmente, quando a violência é interna, é intrafamiliar, fogem de casa. E ao fugir de casa, ele tem que encontrar um mecanismo de autossustentar-se. E muitas das vezes, pela deficiência e também estabilidade emocional, eles acabam caindo mesmo nas mãos de amizades de pessoas já delinquentes. É ali que ele entra na delinquência. Ele é ali porque ele quando foge de casa, ele precisa consumir, precisa comer, precisa, sobreviver. E muitas dessas crianças também, quando fogem de casa, eles vão para a rua e lá encontram o consumo de álcool e de droga, principalmente o cannabis, né, que nós chamamos de lhamba, como consequência de abuso sexual. Okay? Muitas dessas crianças, segundo a literatura, são as consequências vividas intrafamiliares. As extras também, quando não são diagnosticadas, quando não são identificadas muito precoce, por causa do medo e da instabilidade emocional que esta jovem ou esta adolescente vai desenvolver, ela acaba caindo neste mal da droga, da dependência química. Também desenvolvem transtornos de aprendizagem, ok? Também desenvolve-se transtornos de aprendizagem. Estudos feitos nos Estados Unidos, houve um estudo que foi feito numa das universidades, não é? Encontraram como consequência do abuso sexual a mulheres adultas, a jovens, nesta universidade, que desenvolveram problemas de aprendizado, ok? Também temos o problema da hiperatividade. Eu depois vou explicar. Nas consequências neurológicas, explica muito bem o porquê que estas pessoas desenvolvem estes problemas psicológicos, hiperatividade, baixo autoestima, baixo autoconceito. Muitas pesquisas também desenvolveram que principalmente os meninos que foram abusados sexualmente, e as meninas, mas alguns estudos tiveram prevalências índices maiores nos meninos, foi o autoconceito. O de não conhecer quem sou eu, o de não poder se auto-identificar-se, autoconhecer-se. E o facto de não autoconhecer-se, eles desenvolvem problemas de baixa autoestima, problemas de autoimagem, de olhar para ela mesma e não poder conhecer-se, ok? E isso geralmente na adolescência, como consequência do abuso sexual na infância ou mesmo na adolescência, e também estudos que foram realizados aos jovens numa das universidades, creio eu, nos países europeus, também encontraram este problema de falta de autoestima. Problemas no coeficiente de inteligência, problemas de neuroses,
problemas de identificação ou transtornos de identidade. Ok? Vamos falar isso quando falarmos das consequências sexuais. Então, depressão é presente neste grupo, principalmente na adolescência e na fase adulta. Na infância também houve um estudo realizado aqui em Espanha, em que avaliaram crianças dos 6 aos 12 anos, diagnosticaram depressão e ansiedade nas crianças que foram vítimas de abuso sexual. Então, muitas das vezes pensamos que a depressão é só para os adolescentes e para os adultos. Para os adolescentes, usamos a desculpa de que, não, está na fase de identidade, aquela alteração hormonal que levou a desenvolver essa depressão. Na fase adulta é aquela, porque não está realizada na vida, então aquela tristeza, angústia, o medo, o desespero levou-lhe a isso. Até pode ser, mas se fizermos um diagnóstico bem eficiente, vamos perceber que não é só este o problema, mas é que esta criança, esta mulher é ou foi vítima de abuso, ou está sendo ou foi vítima do abuso sexual e exploração. E depois temos as consequências sexuais. Consequências sexuais, o que é que vamos encontrar? Dependentemente da idade. Na infância, geralmente, na primeira infância, não, encontramos comportamentos sexuais inapropriados. Ok, ou seja, podemos encontrar crianças a começar a experimentar uma vida sexual. Ou seja, está com crianças iguais, mas querem fazer brincadeiras sexuais. Ok? Na adolescência, também tive uma menina, que eu se calhar já falei isso no vídeo passado, que pegava outras crianças, vizinhança, e fazia eles brincadeiras de papá e mamá entre elas e depois terminavam com ela. Isso quer dizer que há consequências sexuais? Sim, há consequências sexuais. Olha, também tem uma consequência que eu esqueci nas consequências físicas, é a gravidez precoce. Nas adolescentes, há probabilidades de encontrarmos adolescentes grávidas. Ok? Também houve um estudo que se fez em países latinos, até aqui em Espanha também, que encontraram adolescentes grávidas, não é? E quando se foi pesquisar o porquê que elas tiveram uma gravidez precoce, a maior parte deles não engravidaram-se nos abusos, mas como fruto do abuso sexual na infância, naquela fase da adolescência, resolveram engravidar-se. Muitas delas alegavam que engravidaram-se dos namorados. Algumas alegavam engravidaram-se dos namorados para comprovar se a violência, o abuso que sofreu na infância não teve como consequência a infertilidade, imagina. Ok? Quer dizer, e as outras alegavam que engravidaram-se para poderem sair no meio do qual eles são abusadas sexualmente, isso quer dizer, no meio intrafamiliar. Já sabe que se eu estiver grávida, então eu vou viver com meu marido, automaticamente já saio deste meio. Só que muitas das vezes não foi assim que aconteceu. Okay? Porque o homem até acabou não assumindo esta gravidez. E em outros países não se realizou esse estudo também. Ainda assim, há casos assim que chegam a ir nos consultórios psicólogos. Por que você resolveu? Você ficou grávida? Engravidei porque eu quis engravidar. Mas você é muito jovem, você é muito adolescente, você não tem ainda maturidade suficiente para cuidar de um filho. Não, eu engravidando-me, eu saio daquele meio onde eu sou abusado e vou viver com meu marido. Só que às vezes os jovens também não assumiram, ou esta jovem continua a ser vítima de abuso sexual, tá bom? Isso quer dizer que o início da atividade sexual precoce
pode ser uma consequência do abuso sexual. Também outra consequência é o exibicionismo. Esta adolescente sofreu abuso na infância e na fase da adolescência ela usa os seus órgãos para poder exibi-los às outras da sua idade ou menores que eles. Um precoce também comportamentos de masturbação. Isso acontece com as meninas e com os rapazes. E sabe-se que masturbações frequentes, comportamentos de masturbação frequente aos rapazes, por exemplo, aos homens, tendem a desenvolver no futuro problemas de disfunção sexual, assim como a impotência sexual, ok? Portanto, há situações que temos que estar a analisar sempre nos nossos relacionamentos. Muitos adultos, muitos homens têm dificuldade de satisfazer as suas mulheres na vida íntima porque estão viciados à masturbação, ok? E algumas porque eles têm como consequência de um abuso que sofreu no passado. Mas, como se sabe que os homens não são, por questões socioculturais, não são de exteriorizar os seus problemas. E principalmente este problema é um problema que as pessoas não têm aquela vontade de exteriorizar, de falar que eu passei nisso, passei naquilo. Há pessoas que hoje conseguem falar, mas outros ainda continuam fechados no seu mundo, no seu interior. E o que é que sofre? Sofrem discriminação pelo facto dele ter problema de ejaculação precoce, por exemplo. Não é? Sofre discriminação e muitas delas até preferem ficar sozinhos para não ter que sofrer ter que manifestar aquele problema com as suas parceiras. O que eu queria dizer é o seguinte, isso tem tratamento, isso tem como minimizar ou tratar esse problema. As pessoas têm que começar a falar, as pessoas têm que começar a dialogar. Muitas mulheres também, adultas, consequência do abuso sexual, muitos estudos também foram realizados a mulheres adultas que desenvolveram problemas de falta de desejo sexual, falta de orgasmo, mulheres que nunca atingiram orgasmo, são mulheres grandes, têm filhos, têm marido e têm tido conflitos no relacionamento com seu parceiro por falta da satisfação desta componente. E o que é que nós fizemos? Às vezes, por falta de conhecimento, nós julgamos. Às vezes até chega-se a um divórcio. Porque também, às vezes, aquela mulher, aquele homem que manifesta esse problema, ela não sabe que fruto do que ele sofreu no passado é que está a fazer com que hoje tenha este problema. Tá bom? Com que hoje tenha esse problema. Simplesmente, às vezes, usa a desculpa, porque você não me ama, porque você não quer de mim, porque. Mas não, é que ela também não sabe. Por isso eu aconselho a toda pessoa que estiver a viver esse problema, procura ajuda, há tratamento. O que você não pode é viver neste passado, é viver com ódio, com raiva dessa pessoa e você deixar de ser feliz. Algumas pessoas até já perderam a vida, já morreram, mas você continua com essa sequela de quem te fez isso. Então procura ajuda, tem psicólogos, tem psiquiatras, tem pessoas que estão que aprenderam ferramentas para poder ajudar esse tipo de pessoas, porque existem, ok? Outros sexuais que eles também desenvolvem, no caso das crianças, é a curiosidade. O que acontece às vezes quando os adultos percebem que esta criança tem esse comportamento sexual? Essas crianças são chamadas de bandidas, são chamadas de viciadas. Mas como é possível? Como é possível que nós, os adultos, conseguimos chamar uma criança de 10 anos, de 11, de 12,
Nós sabemos que o que é o conceito do vício? O que é o vício? O vício é quando uma pessoa frequentemente tem esse tipo de comportamento e não consegue viver sem aquilo. Ou quando ele não tem aquilo, ele sente-se angustiado, desesperado. Mas não é o que acontece com essas crianças. Essas crianças não têm vício de sexo, desculpem. Porque para ele chegar a ter vício, ele tem que começar a praticar isso quando tinha meses de idade. Agora só tem 10 anos. Consequência do abuso que elas sofrem, ele tornou-se curioso em querer fazer isso. Não é porque sente prazer, porque até a criança não consegue associar esse tipo de prazer. Mas a sociedade só julga, a sociedade só condena, a sociedade só fala mal. Há frigidez, há mulheres frígidas. Eu uma vez participei num programa de rádio em Angola, em que o tema não era fingimento de orgasmo, mas a pessoa que estava conosco, éramos duas mulheres, um homem, mal começamos o programa, ele começou logo com pedras de acusar-nos, porque vocês, as mulheres, vocês fingem orgasmo. Alto aí. E eu disse, peraí, se a tua parceira esta noite fingiu orgasmo, não temos nada a ver com isso. Mas muitas dessas mulheres, eles não sabem o que é orgasmo. Nunca sentiu. E a maneira que ele tem, às vezes, de querer agradar o marido é fingir mesmo. Agora, também tem outro lado, que você, como homem, às vezes, não consegue perceber quando é que a tua mulher finge. Ela finge orgasmo, ok. É para você separar-se com ela? Não. É você procurar uma conversa, um diálogo eficiente com ela, para que vocês descubram o porquê e procurar ajuda. Ajuda, tá bom? E não partir logo para a separação. E nesses casos, nos estudos também que foram realizados, eles alegam que muitas mulheres que manifestaram problema de disfunção sexual, a maior parte deles são aquelas que sofreram abuso por pessoas intrafamiliares, ou seja, um abuso incestuoso. Tá bom? Essas mulheres apresentaram insatisfação sexual, problemas de frigidez, problemas de desejo sexual. E aos homens, impotência sexual. E o problema mais além disso, em casos extremos, o homossexualismo. Não estou a dizer que todos os homens homossexuais foram abusadas. Ou todas as mulheres homossexuais, as lésbicas, foram abusadas. Não. Mas os estudos afirmam e confirmam. Tem pessoas que estão a estudar, tem pessoas que estão a investigar cada fenômeno da sociedade. Estão a encontrar resultados. Isso não é inventado. Estão a encontrar resultados de que pessoas que sofreram abuso sexual na infância tornam-se homossexuais. Vamos procurar analisar aqui o porquê algumas sofrem e outras não. Estudos realizados compararam com homossexuais, com outro grupo de controle que são homossexuais e outro grupo de controle, dois grupos de controle homossexuais. E encontraram que aquelas que foram vítimas que encontraram um número maior de muitas homossexuais foram vítimas de abuso sexual. Eu mesma acompanhei 2. Uma delas foi uma menina que aos 14 anos foi abusada sexualmente por um vizinho quando vinha da escola. Naquilo de conversa com vizinho, já maior de idade, a miúda foi abusada sexualmente. Chega tarde da escola, os pais ainda caem em cima. Bateram, não deram-lhe oportunidade de explicar por que tinha chegado tarde. Não é? Como é que eu consegui associar? Foi uma associação que eu fiz. Pode até não ser, mas eu fiz essa associação. Eu perguntei a ela se
tinha uma experiência heterossexual, disse, eu cheguei de ter namorado. Mas o mais incrível, doutora, é que eu, quando me envolvia com este namorado, eu sentia o mesmo que eu senti naquele dia em que fui abusada. A repulsa, o ódio, a raiva e mágoa. Eu perguntei a ele, o que você fez quando você chegou em casa depois desse evento? Ela disse, eu cheguei, eu fiquei no quarto de banho horas. Eu banhava, eu me sentia a menina mais suja do mundo. E cada vez que eu me envolvo com um homem, eu sinto o mesmo. Então eu pude associar aquele evento com o desejo dela em mulheres. E eu perguntei a ela, o que é que você sente quando você se envolve com homens, com mulheres? Eu sinto querida, eu sinto amada, eu sinto-me feliz. Eu me sinto, o que mais chamou uma atenção é dizer, eu sinto-me segura. Mas com um homem não me sinto segura. Eu sinto que essa pessoa está ali para me lastimar, está ali para me fazer mal, está ali para me magoar, está ali para me fazer sofrer. Quando conversei com a mãe diz, ela não é a única. Porque ela tinha conflitos com a mãe. A mãe não queria filha homossexual. Não queria uma filha lésbica. Para ser lésbica, deixa de ser minha filha. Ao invés de dar um apoio. Para seres lésbica, deixa de ser minha filha. Eu quando expliquei as possíveis causas que possivelmente levou a filha neste contexto, neste mundo, mãe disse não, ela não é a única. Ela não é a única que foi violada. Ela está lá porque quer. O que os adultos têm que saber é que o corpo humano não é 1 mais 1, nem sempre igual a 2. Eu posso sofrer os mesmos problemas com a outra, mas termos reações diferentes perante esse problema. Tá bom? E às vezes muitas mães também não apoiam seus filhos que sofrem estes abusos, porque eles também no passado sofreram e não tiveram apoio. Por causa da própria percepção do facto e o processamento mental que esta pessoa tiver, que esta mãe tiver, ele acha que se eu sofrer, ela também pode sofrer. Eu sofri e não morri, ela também não vai morrer. Se eu sofri e não me tornei lésbica, ela também não vai se tornar lésbica, não pode se tornar lésbica. Então, vamos mudar a mentalidade. Vamos analisar isso. Vamos ajudar. A menina está ali. E quando eu perguntei sobre a vontade dela ter filho, ela disse sobre os sonhos dela. Primeiro, ela queria ser médica. Segundo, ela queria ser mãe. Uma lésbica, supostamente nascida lésbica, se nasce, ela não teria aquele instinto maternal. A menina tinha um instinto maternal, ela queria ser mãe. Eu disse a ela, como é que você vai ser mãe? Disse, nem que eu tiver que envolver-me com um homem só para engravidar. Então você não é lésbica. Você não tem essência de lesbianismo. É consequência do abuso. Mas como mecanismo de defesa, ela também obviamente negou. Que não devia ser. Se calhar não, doutora. Eu sou lésbica porque eu sinto-me segura quando estou com mulher. E insegura quando estou com homem. Ok? A outra situação é de um jovem que também é homossexual. É panina, como se diz, não é? A primeira experiência sexual dela jogou na vida dela. Ela foi abusada sexualmente durante muitos anos por um tio. E ela alega que quando ele, aliás, queria ter uma vida sexual, a sua primeira... ela achou, não, se eu sou homem, não é com homem que eu tenho que me envolver, é com mulher. Aí começou a trabalhar a sua essência masculina. Só que o que aconteceu? Ela envolvia-se com mulheres, não sentia prazer. Aliás, ela estando com um homem, tinha dificuldade até de atingir a ereção. E quando conseguisse atingir a ereção, ele tinha um problema de ejaculação precoce. E não sentia prazer. Ela disse que não sentia nada. Então ela disse, espera aí,
Se eu não consigo sentir com um homem, eu vou experimentar novamente com homem. Com mulher, aliás, vou experimentar novamente com homem. E com homem foi diferente. Eu disse, doutora, com homem foi diferente. Com homem eu senti prazer. Porque ele, depois de ter sido abusado por muitos anos, chega um momento que a própria fisiologia do ser humano entra em ação. Entrando em ação, ele sente prazer. Porque depois torna ser algo normal. Percebida, não aqui se torna normal, mas começa a ser percebido por ele como ato normal. Mas as consequências não saíram dali. E como se diz, né? Deus perdoa os pecados, mas tu livra Deus das consequências. Começou a perceber o aspecto comum, a situação como um aspecto normal, mas não se livrou das consequências. As consequências permaneceram. As consequências permaneceram. Ok? Então, vamos ter cuidado. Vamos prestar mais atenção ao que está ao nosso lado, ao nosso entorno. Outro problema psicológico que eu esqueci que as mulheres sofrem, para não ser repetitiva, é a vitimização ou a revitimização. Mulheres que sofreram abuso sexual, ou crianças, adolescentes que sofreram abuso sexual, tendem a voltar a sofrer. Sofreu na adolescência, torna-se vulnerável a sofrer na fase adulta. Sofreu com uma outra pessoa na infância, tende a vir a sofrer na adolescência. E às vezes, várias vezes, porque ele torna-se predisposto. Outro problema que eles desenvolvem, voltando na área, nos problemas psicológicos, já falei, a autoestima, problemas, digamos, de autoimagem, de aceitação. Tem um pormenor também que eu não disse, o problema da aceitação. Quando o indivíduo desenvolve o problema de autoconhecimento, tem dificuldade de autoconhecer-se. Dentro do autoconhecimento temos a autoimagem. Hoje estamos a ver muitas mulheres com um comportamento de beleza exagerada, onde no DSM-4 nós os psicólogos encontrávamos tem um transtorno que se chamava transtorno dismórfico corporal, onde as pessoas não se aceita como é e vai realizando cirurgias desnecessárias. Variedades de cirurgias, não digo desnecessárias. Então, as mulheres com que sofreram este problema também tendem a desenvolver este problema físico de muita cirurgia. Hoje em dia está na moda muitos silicones, muitos bumbuns daqui. Tá bom? Então, temos que ter em conta, temos que ter sempre em conta esses problemas que estão a surgir na nossa sociedade. Outras consequências também, digamos, que esta população encontra são as consequências sociais. As consequências sociais geralmente são as discriminações. Não é? Quando as pessoas se apercebem que esta menina, esta mulher foi vítima do abuso sexual, ela sofre uma discriminação muito grande. Não é só por parte de família externa, não, aliás, por parte da sociedade externa, que são os vizinhos, os amigos, os colegas, mas também dentro do contexto familiar. Esta mulher ou esta adolescente sofre desvalorização. Razão pela qual que muitos familiares, depois de um abuso sexual na criança, no seu filho, eles preferem não denunciar. A razão é que, denunciando, a nossa filha corre risco de sofrer uma estigmatização.
Porque as pessoas vão se aperceber, os vizinhos vão se aperceber, os colegas vão se aperceber, então a criança sofrerá uma estigmatização. Ok, até pode ser. Até pode ser. Só que há um outro problema nisso. Quem vos garante que esta pessoa que ficou fora da justiça, do cumprimento da lei, não será ele mesmo a defamar a vossa filha? E que por mais que vocês queiram esconder para proteger a filha, que, nós vamos falar isso no próximo vídeo, corre risco de ser novamente abusada pela mesma pessoa, ser da família ou não. Enquanto que se essa pessoa fosse responder na justiça, a vossa filha estaria longe desta pessoa e não correria o mesmo risco. Por isso é que eu digo, a consciencialização da sociedade. Tá bom? Porque muitas dessas crianças, na fase adulta, também podem vir a desenvolver um transtorno de personalidade múltipla. Nós temos muita gente famosa até, que tem transtorno de personalidade múltipla como consequência do abuso sexual. Isso para não falar o extremo, o suicídio. O suicídio. Tentativas de suicídio. Muitos estudos realizados chegaram a esta conclusão, e foi unânime, que a maior parte de jovens, de adolescentes que tentaram suicídio, ou que tiveram comportamentos de tentativas de suicídio, foram vítimas de abuso sexual. Muitas mulheres desenvolveram também dificuldade de poder educar os seus filhos. Mulheres que foram vítimas de abuso sexual têm dificuldade de educar os seus filhos. Principalmente relativamente à educação sexual. Tá bom? Relativamente à educação sexual. Temos que ter cuidado. Temos que ter muito, mas muito cuidado. Pesquisadores nesta área, porque o problema do abuso, exploração sexual, está a ser tão relevante que é impressionante que, apesar das leis, quase todos os países, tirando se calhar os países árabes, onde culturalmente permitem os filhos, as meninas muito pequenas casarem com homens grandalhões. Mas em outros países que supostamente esses comportamentos não existem, estão cheios de leis de proteção, mas às vezes não se colocam em prática. Porque a pergunta é, se essas leis existem, por que o mal está sempre a prevalecer? Se essas leis existem, por que o mal está sempre ali? Então, há que se estudar o porquê que este mal continua na sociedade, se as leis estão ali. Ok? A última tipologia de consequências são as consequências neurobiológicas. Essas são já, digamos, aquelas que não são visíveis a olho nu. Ou seja, que não são visíveis, não digo a olho nu, mas visíveis à população em geral. Mas os pesquisadores neurocientistas, os neurocientistas que pesquisam nessa área, estão sempre a escrever e sempre a encontrar associação de disfunções cerebrais com o abuso e exploração sexual. Quais são as áreas? As consequências neurobiológicas, eles afetam 3 estruturas do cérebro. Afetam a estrutura neuroendócrina. Há um estudo que foi feito numa revista, a revista CIE, aqui em Espanha, que encontraram taxas muito elevadas da afetação da estrutura
neuroendócrina, afetação da alteração funcional do cérebro, afetação da alteração neuropsicológica e afetação da estrutura do próprio cérebro, tá bom? Segundo esses pesquisadores, não só, também tem muitas pesquisas feitas, alegam que quando uma criança ou uma adolescente é abusada sexualmente, afeta, digamos, os neurônios, não é? Afeta os neurônios, afeta as hormonas. Entre elas, temos a dopamina, não é? Que são os neuroquímicos. A dopamina, a adrenalina. Temos também a noradrenalina e o mais essencial, o cortisol. Sabemos que o cortisol é a hormona, a desregulação do cortisol, a alteração do cortisol pode provocar, digamos, hiperatividade, depressão, estresse principalmente, tá bom? E o estresse que vai levar depois às outras consequências. Esse estudo também confirma que na estrutura do cérebro, as crianças abusadas sexualmente encontraram uma alta probabilidade não, encontraram um número elevado de crianças, adolescentes, adultos que foram vítimas de abuso sexual, em que houve uma diminuição da estrutura do próprio, digamos, uma deficiência no desenvolvimento cerebral, principalmente a área do hipotálamo, tá bom? Do hipocampo. Sabemos que o hipocampo é a área do nosso cérebro responsável pelas nossas emoções, tá bom? A nossa memória e a regulação do estresse. Crianças que foram abusadas, alega-se que crianças que foram abusadas sexualmente, principalmente nos rapazes, houve uma diminuição do desenvolvimento do hipocampo esquerdo. Isso porque, segundo algumas literaturas, que o hipocampo esquerdo masculino é o local onde se acumula o cortisol. E esta área está diminuindo. A alteração do hipocampo, conforme já disse, vai interferir com que a criança tenha problema, o adulto, a pessoa afetada tenha problema também do próprio aprendizado. Porque ele tem problema de memorização, tem problema da atenção, ou de prestar atenção. Não falo de hipertensão, de atenção e concentração. Logo, as probabilidades de ele desenvolver transtorno de aprendizagem é maior. E tem afetação neuropsicológica por quê? Porque também afeta a memória, a atenção. Tá bom? Se esses indivíduos desenvolvem o problema do funcionamento normal do cortisol, anormal do cortisol e dos outros neuroquímicos, o funcionamento anormal do hipocampo, por causa da sua diminuição, esta criança ou este indivíduo tende a desenvolver o quê? Quais são os problemas que ele desenvolve? Já a depressão está aí presente. O estresse pós-traumático está aí presente. A ansiedade está aí presente. A hiperatividade, nós estamos a ver a criança, nós só falamos, esta criança é mal criada. Esta criança é muito traquina. Esta criança, meu Deus. Ninguém pensa, será que esta criança foi vítima de um abuso? Será que esta criança está a ser vítima? E eu até às vezes acredito que essa manifestação também é uma maneira da criança dizer, alô, estou sofrendo, socorro. Mas o que os adultos fazem?
Em sociedade onde bater é normal, a criança apanha. Imagina que a criança já está a sofrer uma dor, já está a sofrer uma agressão externa, que a mãe e o pai não sabem. Ou o pai não sabe, a mãe não sabe. E aquela pessoa que não sabe bate nessa criança. Como é que nós queremos que essa criança não desenvolva trauma no futuro? Como é que nós queremos que ele não desenvolva trauma no futuro? Pensamento suicida. Uma mulher que suicidou-se, um homem que suicidou. Às vezes as pessoas suicidam-se. Nós estamos a perguntar, mas por que suicidou-se? Ele tem bom emprego, tem uma família, mas suicidou-se por quê? Para outras pessoas, ele é burro. Matou-se porque é burro, imagina. As pessoas dizem isso. Mas às vezes aquele fenômeno que aconteceu, porque brigou com a mulher, suicidou-se. Brigou com o marido, suicidou-se. Perdeu o emprego. Eu sou o iceberg. Aquilo simplesmente foi ali, como se diz, né? O boom. O limite. Mas ele já vem a sofrer essa depressão desde a infância. Percebem? Já vem a sofrer a depressão desde a adolescência, mas não foi diagnosticada. Desde a adolescência já tinha comportamentos de autolesionamento, mas não foi diagnosticada. Agora chegou na fase adulta, deu boom. Chegou na fase adulta, tem dificuldade de conceber. Chegou na fase adulta, não consegue, tem problema de disfunção sexual. Chegou na fase adulta, tem problema de bebedeira. Chegou na fase adulta, tem problema de droga. Chegou na fase adulta, tem problema de poder concentrar-se e ter um emprego saudável. Chegou na fase adulta com um monte de transtornos de personalidade, como transtorno borderline, esquizoide. Tá bom? Muitos adultos que apresentam hoje, não digo todos, mas a maior parte de adultos que apresentam transtornos psiquiátricos, alguns foram vítimas de maus tratos, de abuso e exploração sexual. Ou exploração sexual. Agora vem a parte da consciência. A pergunta é, por que este mal perdura tanto? Por que este mal é tão prevalente? Por que mesmo com as leis determinadas o índice só aumenta? Por quê? Essa é a pergunta. A pergunta que está deixada, que eu deixo no ar. Mas eu tenho as minhas conclusões. Naquilo que eu ouço, vejo nas redes sociais, vejo e ouço nas pessoas que vêm até comigo, alguns como uma consulta e outras para desabafar. Vamos analisar aqui uma situação. O mal não acaba porque os próprios adultos, porque a maldade está na mente das pessoas. Porque essa criança que estamos a maltratar hoje é o futuro violador amanhã. Então, a ver por que o mal não está acabando. Porque muitos dos violadores hoje foram vítimas ontem. Esse é um ponto. Vamos começar pelas leis. As leis definidas para a proteção dos menores são cumpridas, são praticadas. Às vezes, maior parte das vezes, não. Há sociedades que não têm um centro próprio em condições de acolher essas crianças. A criança recorre a uma instituição estatal para uma denúncia. Não se dá um tratamento devido. A própria criança volta novamente no ambiente onde foi abusada. Como é que nós queremos que o mal acabe? Não. Um adulto viola uma criança, a família faz uma denúncia. O indivíduo vai para a cadeia dias depois, meses depois, semanas depois, está na rua. Por quê? Porque a família pagou uma fiança.
E as consequências ao curto, médio e longo prazo dessa criança? Quem pagou? Este indivíduo que foi solto vai fazer a mesma coisa. Se não for com aquela criança, vai fazer com a criança de fora, com a outra criança. Onde está a culpa? Nas pessoas que pagam a fiança. Desculpem que eu diga isso. Você, mãe, que foi pagar a fiança para tirar o teu filho da cadeia por ter violado o filho da vizinha. O que você está a esquecer, há uma lei que eu amo muito. Eu já falei isso no vídeo passado. A lei do retorno, a lei do karma. A lei do retorno. Este indivíduo que esse teu filho que você foi tirar na cadeia e você achou que ele era inocente porque a filha da vizinha que lhe seduziu, sabe o que ele vai fazer depois? Já não vai fazer na filha da vizinha, vai fazer na tua filha. Porque a cadeia está ali para reeducar, ter essa pessoa ter tempo para refletir. É você, irmã da igreja, é você, a mamã da igreja, que se comporta desta maneira. Sabe por quê? Porque você não tem empatia. Já imaginou se fosse na tua filha? Sabe o que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar do outro. É você pensar que se ele fizesse isso na minha filha, o que seria da minha filha, o que seria de mim? O teu marido violou a filha da vizinha, a verdade vai à tona, e você ainda com cara de pau fica a favor do teu marido. Isso não é traição. O teu marido que violou o filho da vizinha não te está a trair. Não é traição. Para você tapar o sol com a peneira. É um crime. É uma maldade. É uma safadeza. Que ele precisa pagar na justiça. Porque, ao contrário, segundo a lei do retorno, de qualquer das maneiras, em qualquer momento, este mal voltará para a tua família, voltará para a tua casa. Estás a perceber? Muitas das mães estão ali na igreja, choro é choro, grito é grito, nos cultos de intercessão, nos cultos de libertação, porque os filhos não trabalham, porque os filhos não casam, porque os filhos não têm filhos, casaram, mas não conseguem fazer filho. Já pensaste em ti? Em que momento é que você colaborou? Porque quando você solta o teu filho, o teu marido, o teu sobrinho que violou o filho da vizinha, o filho da tua irmã, você automaticamente participaste neste crime e você vai pagar por este crime. Se não pagares diretamente contigo mesmo, vais pagar indiretamente com a tua filha, teu filho. Por isso eu chamo a atenção aos padres, pastores. Não é só quebra nos cultos. Pedem as mamães, os papais a confessarem os crimes para haver uma libertação verdadeira, porque senão vamos na igreja todos os dias chorar e nada acontece. É impressionante como as pessoas choram nos cultos da libertação, no culto da intercessão, só gritam, choram por quê? Algumas choram por sentimento de culpa, porque sabe o mal que ele fez, só não tem coragem de admitir, de confessar a Deus. Alguns choram porque os filhos não estão a casar, não estão a ter marido, não estão a ter emprego, porque aí só olha, meus filhos. Confessa ainda teus pecados a Deus. Confessa porque aquela criança que teu marido, teu filho violou, está ali, hoje é grande, hoje é mulher, não consegue ter filho. Hoje a mulher está com pensamento de suicídio. Hoje a mulher não consegue desenvolver. Confessa. Confessam os pecados. Por isso é que hoje é um dia... Sou apologista aos pastores que são coach. Hoje em dia nós já temos pastores coaching. Pastores que perceberam que afinal muita gente está a sofrer, não é porque está a ser feitiçado, está a ser perseguido pelos amigos, pela família, conforme muitos pastores procuram incutir isso na cabeça das pessoas e muitos padres. Não, porque perceberam que a maldade está nelas. Então eles precisam exteriorizar, precisam de cura interior. Eu parabenizo muito a igreja MIF, eu não sou da igreja MIF, eu sou católica, sempre serei católica. Mas o líder daquela igreja MIF, eu acompanho as pregações dele. Se ele não é coaching, ele tem que ser coaching.
Porque ele procura para que as pessoas entendam. As pessoas têm que entender a maldade que está dentro deles. Têm que fazer uma autoconsciência, o autoconhecimento. Esse pastor prega muito pelo autoconhecimento. Não sei se os seus crentes já deram, mas eu não sou do MEF, mas eu acompanho às vezes em quando e eu percebo que ele pega no autoconhecimento. O autoconhecimento vai fazer você descobrir, se vai fazer você descobrir aquilo que você fez de errado e pedir perdão a Deus. Não é pedir perdão às outras, mas a Deus. E se calhar a pessoa que você magoou. Tiveste coragem de ir na casa da vizinha e dizer, vizinha, desculpa por ter tirado a minha filha, meu filho da cadeia. Outros ficam a favor dos filhos. Ah, não denunciam só o meu filho na cadeia, porque senão ele lá vai sofrer. Ah, é, porque não foi com a tua filha. A lei do retorno nunca falha. A lei do retorno nunca falha. Porque você, para não perder o teu lar, para não perder as regalias que tens de teu marido, você permite que o teu marido abuse as filhas alheias. E ainda usa a desculpa que as filhas alheias, essas filhas das vizinhas, são as culpadas porque seduzem teu marido. Da mesma maneira que dorme as filhas alheias, vai dormir as tuas também. Não estou a rogar praga. Eu só estou a falar isso para as pessoas terem reflexão, de refletir que quando você permite o mal na outra, esse mal pode voltar contra ti. Então, a maneira que nós temos de fazer com que muito mal desapareça é aceitarmos que essas pessoas paguem pelo mal que fazem, ou pelo menos tenham um tempo. Estão a perceber? Ou pelo menos tenha um tempo de paga esse mal. Para ele refletir e não voltar a fazer. E você, milionário, você rico, que tens teu dinheiro, quantas vezes vimos nas redes sociais ricos aí cheios de menininhas ao seu redor? Porque tem dinheiro, pode pagar. Ele não paga nessas meninas. Paga no outro adulto que explora essas crianças, que fazem trabalho cruel. Ele paga. Ele sente-se à vontade porque não estou a violar. Eles é que vieram ao meu encontro, eu estou a pagar. Ok. Mas a lei do retorno. Temos muita gente que tem dinheiro, muitos líderes. Os filhos estão na droga. Os filhos estão na prostituição. Ok? Os filhos estão na droga, os filhos estão na prostituição. Se você tem tanto dinheiro, por que teu filho está na droga? Por que a tua filha está na prostituição? Se dizem que as prostitutas só vão à busca do dinheiro. É o mal que você faz às filhas alheias. Você vai numa casa noturna, só queres jovens, só queres meninas, adolescentes. Mas a tua filha também está lá. Quantos líderes que nós já ouvimos que foram nas casas noturnas e acabou encontrando a própria filha e reconheceu só pela voz. Principalmente as casas noturnas, as pessoas têm que ir mascaradas. Mas reconheceu pela voz. Isso não estou a inventar. Passa ali nas redes sociais. Isso sabe por quê? É a lei do karma. Você tem dinheiro, tudo bem. Quer satisfazer-se de maneira insana, tudo bem. Mas vai numa adulta, porque adulta, apesar de estar ali por consequência também de um maus trato, mas pelo menos está ciente do que está a fazer. Agora pelo menos está ciente do que está a fazer. Porque uma das consequências também do abuso sexual na infância é a prostituição, prostituição infantil, prostituição na adolescência, prostituição na vida adulta. Muitas mulheres que são prostitutas foram abusadas, são julgadas e condenadas pela sociedade, mas ninguém sabe por que foi parar ali. Não estou a dizer todas, mas a maior parte sim. A maior parte sim. A maior parte sim. Estão na delinquência, estão nas drogas. Você, juiz que estás no tribunal, que soltas por uma fiançazinha, por um dinheirozinho insignificante, por mais que fosse muito, porque a vida de uma pessoa não tem preço. Aquela criança abusada, aquela adolescente, aquela mulher abusada, está com pensamento suicídio, pode chegar a suicidar-se. E sabe por que suicidou-se? Porque a pessoa que foi para a cadeia, 2 dias depois, 1 mês depois, está no mesmo caminho que ela. Ainda zomba com a cara dela. Lhe diz, foste falar, foste me denunciar. Fui para a cadeia, já estou aqui. E vou te fazer novamente.
Quando esta pessoa, esta mulher perceber que afinal não tem proteção, sabe qual é o refúgio, senhor juiz? Morte. Quer dizer, de uma maneira ou de outra, também participaste na morte deste indivíduo que suicidou-se, porque você soltou o criminoso, tinha que ficar na cadeia, não é para ser maltratado, mas para ser reeducado. A cadeia é um centro de reeducação. Isto é que eu aprendi. Não queres que teu filho para a cadeia, não queres que teu marido vá para a cadeia, mas queres que ele continue a violar filhas alheias. A lei do karma não falha. A lei do karma está ali. A lei do karma não falha. A lei do retorno não falha. Então, vamos prestar atenção em tudo aquilo que nós fizemos. Como nós tratamos os outros. Como nós respondemos aos outros. As pessoas têm que fazer uma reflexão do mal que fazem, da maldade que têm na vida. Tem que se fazer uma reflexão. Estamos cheios de profetas ali. Os profetas só dizem que o fulano te está a fazer mal, que o fulano te está a fazer mal, que o fulano... Nunca dizem você mesma fez mal. Por quê? Por isso que às vezes a pessoa acaba não acreditando nisso. Em algumas profecias. Porque você está a ver mesmo que essa pessoa é uma pessoa má. E claro que o que ela está a viver, se calhar é fruto da maldade dela. Mas o profeta vem e diz outra coisa. E ele acredita, ele aceita. Vamos refletir. Vamos mudar a consciência. Vamos transformar as nossas mentes. Tem muita mulher sofrendo. Tem muita adolescente destruída. O índice da prostituição está mais alto do que nunca. Mas todo mundo só quer julgar as mulheres e as meninas prostitutas. E a outra coisa que eu apelo, esta menina prostituta, que eu às vezes apelo, está a ser, estão a ver o processo da revitimização. Ela continua a ser abusada. Ela continua a ser abusada pelos mesmos autores. Não falo só de homens, eu sei que também tem mulher, mas sabemos que o índice é baixo. Então, por isso é que nós focamos. Há quem diz, mas também só falam dos homens, as mulheres também. Sim, eu sei que as mulheres também, mas são poucos. Por isso é que a prevalência, por isso é que não se fala muito, porque são poucos. Estamos cheios de psicopatas ali. Já imaginou uma sociedade com um índice elevado de psicopatas? Uma sociedade doente. E ninguém escapa. Ninguém escapará da maldade de um psicopata. Ou estamos a destruir inocência, estamos a destruir vidas, estamos a destruir pessoas que estão cheias de sentimento de culpa. Essas pessoas amanhã se tornam pessoas psicopatas. Se tornam mulheres e homens psicopatas que desenham um perfil de matança, assassinos em séries. Porque a sociedade está mal. Quem está a transformar a sociedade? Somos nós. Somos nós que estamos a transformar a sociedade. O que nós estamos a fazer para que esta sociedade seja uma sociedade saudável? Então eu apelo mais uma vez. Pessoas que estão nesses conflitos, nesses conflitos de relacionamentos, mulheres com problema de conceber, homens com problemas de infertilidade. Diálogo, conversam, procuram ajuda. Hoje em dia existem muitos protocolos de intervenção a médio, a curto, médio e longo prazo para os casos de abuso e exploração sexual, seja em homens como em mulheres, até nos próprios agressores. Existem esses protocolos. Existem pessoas especializadas a isso. Existem pessoas que dia e noite estão a estudar e a trabalhar para isso, para ajudar essas pessoas. Então, é importante termos esta consciência. Vamos apelar.
os líderes, principalmente os líderes religiosos, têm poder muito grande para poder consciencializar estas pessoas. Tem um poder muito grande para poder chamar a atenção e reduzirmos este mal. Apesar de que também há líderes religiosos metidos nisso. Isso já se sabe, não é? Que há líderes religiosos, mas nós também sabemos que há líderes e líderes. Há líderes que realmente estão à missão da salvação da alma. Ok? Estão à missão da salvação das almas. Apesar de ter outros que, que a missão deles não é esta. São todos charlatãos. Mas há pessoas sérias que estão nisso. Então vamos apelar. Este mal, no meu ponto de vista, para reduzir, há que se falar. Vamos sair do silêncio. Não é? Mas parece é um mal que tem um tabu tão grande que nas igrejas nem se fala. Porque na igreja tem crianças, vão ouvir. Essas crianças, se não ouvirem ali, vão vir na rua. Eles estão a ouvir na rua, eles estão a ver na televisão, eles estão a ver nos telefones das mães, dos pais. Para que poupar essas coisas, não falar isso se eles já sabem antes mesmo de você começar? Uma criança, hoje em dia, se ele falar da sexualidade, você está a ir contigo, ele está a te trazer um bolo. Ok, muito obrigada por ter chegado até o fim. Espero ter contribuído com essas informações. Espero ter sido concreta, sem querer ofender a sensibilidade de cada um. O objetivo é mesmo colocar as pessoas numa reflexão profunda, para ver se conseguimos melhorar o nosso bem-estar e o bem-estar das pessoas que estão ao nosso lado. Porque, assim, na verdade, uma sociedade patológica, todos nós que estamos nela acabamos doenteios. Porque às vezes pensamos que quando afetamos a outra pessoa, nós estamos ilesos, mas não é verdade. Quando nós afetamos a outra pessoa, qualquer das formas, nós também acabamos nos afetando. Não de forma direta, mas mas de forma indireita, ok? Não esqueça de partilhar este vídeo. Não esquece de subscrever-se. Quanto mais subscrever-se, melhor. Não esquece de colocar o like, aceitar o like se realmente gostaste, claro, não por hipocrisia. Se gostaste do conteúdo que está aqui, por favor, subscreve-se no meu canal, ativas o like e partilha, principalmente partilhar, para que assim isso chegue mais ao alcance mais pessoas e assim podermos ajudar, principalmente aquelas pessoas que estão a ser vítimas, para que elas possam já entender quais são as consequências que elas podem ter, e aquelas que foram vítimas, que vivem grandes distúrbios, mas não conseguem associar os distúrbios que vivem hoje como consequência do que viveram no passado. Então é extremamente importante para podermos ajudar as outras pessoas, porque o objetivo de tudo é mesmo ajudar-nos a nós mesmos e ajudarmos as outras pessoas. Cada partilha que fizeres, você pode não estar a viver a mesma situação, pode não ter pessoa familiar próximo que está a viver, pode ser porque você não sabe que no teu seio há alguém que está a viver este mal, mas assim poder alcançar aquela pessoa que realmente esteja a viver o mesmo mal. Então partilha, subscreve, ativas o like, e o próximo vídeo vamos falar de como minimizar ou tratar as consequências. Tem tratamento? Tem. Se pode minimizar? Sim, se pode minimizar o tratamento. Por que eu digo minimização e tratamento? Porque cada pessoa é uma pessoa, cada sequela é uma sequela, cada violência foi uma violência ou tem sido uma violência. A adaptação e a percepção de cada pessoa também é diferente, porque o ser humano não é igual, mesmo até os gêmeos monozigóticos não são iguais. Não é? Cada um tem a sua percepção, e em função de cada tipologia, cada gravidade da situação é que vai determinar a eficácia e de cada tratamento. Mas a minimização, sim, a minimização pode servir para muita gente, ou quase
a maior parte das vítimas. Precisamos de ajuda? Sim, precisamos. Precisamos de apoio? Sim, precisamos. Então, no próximo vídeo, não esquece, não é? Se te subscreveres, quando eu publicar o vídeo, o YouTube fará questão de fazer check, de notificar-te. E se não subscrever, vai ser difícil, vai esperar eu enviar para ti ou então alguém enviar para ti. O próximo vídeo será como nós podemos minimizar ou tratar essas questões, seja nas crianças, seja nos adolescentes e seja nas mulheres que foram vítimas disso. Existe um protocolo eficaz? Sim, existe protocolo eficaz. Graças a Deus, Deus tem inspirado sempre pessoas que estão dedicadas a trabalhar nesse sentido e assim poderem ajudar outras pessoas. Beijo grande, vos amo de coração. Até o próximo vídeo.